todos e a todas. E antes de iniciar as respostas às inquietações e perguntas de vocês, eu queria me apresentar um pouco. Meu nome é Tiago Antônio Avelar de Aquino, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, logoterapeuta. Há mais ou menos 30 anos venho estudando, lendo, trabalhando, pesquisando a logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl. E nesse trajeto, nessa trajetória, venho discorrendo acerca da logoterapia e análise existencial e suas relações com o ser humano, a religiosidade, a busca de sentido, aquilo que Viktor Frankl chamou de fenômenos especificamente humanos. Bom, para a gente responder às inquietações, seria necessário também fazer uma pequena introdução do que vem a ser logoterapia e análise existencial. A logoterapia é um sistema de psicoterapia criada por Viktor Frankl, psiquiatra vienense, sobrevivente de 4 campos de concentrações durante a Segunda Guerra Mundial, e desenvolveu, mesmo antes da guerra, um pensamento, um sistema de psicoterapia baseado na motivação básica do ser humano, que seria a busca pelo sentido da vida. E, inicialmente, Frankl tenta responder, afinal de contas, quem é o ser humano? O ser humano é aquele que construiu e pensou na câmara de gás, mas também é o ser que caminhou ereto, com uma oração nos lábios, com uma canção nos lábios, até o encontro de sua própria morte. Então, Frankl tem várias respostas a essa pergunta crucial para todo o sistema de psicoterapia e toda a psicologia. E, afinal de contas, é uma pergunta também filosófica e existencial. Quem é o ser humano? Para respondê-la, Frankl discorre inicialmente acerca da liberdade da vontade. O ser humano é um ser que escolhe, é um ser que decide quem ele será no próximo instante. Isso é o ser humano. Essa é a primeira coluna da logoterapia, a liberdade da vontade. Para tanto, Frankl compreende que o ser humano não é livre de, mas ele é livre para escolher quem ele será no próximo momento. Ele não é totalmente condicionado. Ou seja, para Viktor Frankl, o ser humano decide quem ele será. Então, essa é uma premissa básica, fundamental, para entender o sistema de pensamento de Frankl. Eu não sou livre de, mas sou livre para. Eu não sou livre de condições, mas sou livre para escolher, em última instância, qual será a minha resposta perante as condições que eu me encontro. Então, Frankl está criticando, fazendo a crítica ao determinismo, aquela compreensão de que o ser humano não teria nenhuma possibilidade de responder. Já a segunda coluna diz respeito à vontade de sentido, como a motivação primária do ser humano. O ser humano está interessado, em última análise, a encontrar um sentido para a sua própria existência. Nessa perspectiva, precisamos fazer uma distinção entre sentido na vida e sentido da vida. Sentido na vida é aquilo que a vida pergunta e o ser humano responde. São os valores inerentes a cada situação. E ao responder à vida, o ser humano vai dando sentido à sua própria existência e compondo o seu sentido da vida, um sentido mais amplo. Então, a logoterapia está interessada nesse sentido do momento, esse sentido que é situacional e é pessoal, ou seja, muda de pessoa para pessoa e de situação para situação. Além do mais, a última coluna é o sentido da vida. Aqui é uma compreensão filosófica, é uma postura epistemológica de Viktor Frankl. Frankl vai se afastando de todo subjetivismo e ceticismo, que foram compreensões que fundamentaram a psicologia na primeira metade do século XX. E Frankl vê uma unidade entre o homem e o mundo. Não há uma cisão, não há uma dualidade
entre sujeito e mundo, sujeito e objeto, Frankl vê uma unidade, uma compreensão unitária nessa relação do homem com o mundo. E nessa relação o homem é radicalmente aberto para o mundo. Essa compreensão de Frankl diz respeito à autotranscendência. O ser humano é constituído de tal forma que ele deve se voltar para algo ou alguém que não a si mesmo, porque ele é radicalmente aberto nessa relação com o mundo. Bom, tendo em conta essas 3 colunas da logoterapia e análise existencial, vocês me fazem uma pergunta sobre a autonomia do paciente. Então, sendo a logoterapia uma abordagem bem focada na autonomia do paciente, como você lida com situações em que o paciente possui alguma condição que prejudica sua autopercepção, como demência, bipolaridade, por exemplo? Bom, a logoterapia, primeiro, não é uma panaceia, ou seja, não é a cura de todos os males da humanidade. Tem suas limitações e Frankl reconhece, de fato, a limitação da aplicabilidade da logoterapia. Em algumas condições, o ser humano não pode ter acesso à sua autonomia espiritual. Ou seja, o psicofísico pode ser uma barreira ou um emparedamento na expressão daquilo que Frankl considerou como a dimensão mais humana do ser humano, que é nossa dimensão espiritual ou dimensão noológica. Frankl compreende essa dimensão como a dimensão onde se originam todos os fenômenos especificamente humanos. Se o psicofísico pode emparedar a expressão do humano ou da sua dimensão espiritual, é necessário atuar nessa dimensão ou somática ou psíquica. Então, a logoterapia também compreende a unidade do ser humano, uma unidade biopsico-espiritual. E quando Frankl defende ou advoga essa dimensão, essa compreensão que ele vai chamar de ontologia dimensional, ele está também nos oferecendo uma forma de acessar o ser humano. Devemos acessar o ser humano na sua totalidade. Ou seja, se o problema for somático, devemos atuar na dimensão somática. Se a problemática se origina na dimensão psíquica, devemos atuar também nessa dimensão. Mas não devemos esquecer da pessoa espiritual, onde está o logos por trás do pathos, onde está o ser humano, essa autonomia do espiritual que está por trás do adoecimento do psicofísico. E quando não se pode acessar essa dimensão para fins terapêuticos, é necessário rehumanizar. O ser humano não perdeu ainda sua dignidade humana. Então, Frankl propõe também, sobretudo, uma reumanização. E sabe-se que, de vez em quando, essa dimensão humana também emerge, mesmo na condição de adoecimento, como a demência, uma bipolaridade. Então, Frankl não considera apenas o pathos, mas sim também o logos, onde está a dimensão do sentido, onde está a dimensão espiritual do ser humano que se esconde por trás da patologia. E o tratamento adequado seria identificar em que momento essa dimensão pode emergir. Bom, a segunda pergunta é: discorra sobre essa expressão muito comum na logoterapia: viva como se fosse a última chance e como se estivesse agindo errado antes. Na verdade, Frankl diz: viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez, como se na primeira você tivesse agido de forma tão errada como está prestes a agir agora. Então, essa é uma fórmula, né, melhor dizendo, de considerar a imaginação humana, como se a vida sempre desse uma nova chance para o ser humano. E nessa perspectiva, então, se colocando nessa perspectiva, o ser humano ainda pode refazer-se a si mesmo a cada momento. E essa força da imaginação é muito interessante. É como se você pedisse ao paciente: e agora você não tem 20 anos, agora você não tem 30 anos. Tá? Imagine agora que você está no seu leito de morte, tem 80 anos de idade. E agora está escrevendo sobre
a sua história de vida, a sua biografia. E agora está no capítulo que é o presente. Como você gostaria de escrever esse presente? Então, essa perspectiva de Frankl é usar a imaginação para a descoberta de valores e sentidos. É como se a vida pudesse dar uma nova chance e você pudesse refazer o que você errou na primeira vez. E agora você está prestes, a reescrever a sua própria biografia de forma autônoma, de forma original, de forma criativa, a partir dos valores e sentidos que você pode realizar no momento presente. Bom, a terceira pergunta é: qual o significado da frase de Frankl? A logoterapia é considerada e desenhada como terapia centrada no sentido. Vê o homem como ser orientado para o sentido. Bom, a logoterapia vê como motivação primária, ou seja, não tem nada por trás dessa motivação. É uma motivação especificamente humana, originariamente humana. Tudo que é humano não tem nada por trás que explique, é um fenômeno originário, um fenômeno primário. E por que o ser humano, então, tem uma vontade de sentido? Como emerge essa vontade de sentido? O ser humano apenas não se contenta apenas em estar no mundo. O ser humano deseja configurar uma vida com sentido, uma vida que tenha um significado, que se configure também em forma de um sentido. Ou seja, o ser humano não está disposto a morrer nem dar sua vida por nada. O ser humano é um ser finito. E à medida em que toma consciência de sua finitude, toma consciência também do seu sentido. Quando Frankl tem essa intuição? Aos 4 anos de idade, Frankl toma consciência da própria finitude. Toma consciência de que um dia também ele iria morrer. E não era o temor da morte, de enfrentar a morte, mas sim a pergunta crucial de Frankl aos 4 anos de idade era: a morte retira o sentido da vida? Ou seja, o que Frankl está ensinando para a gente? Toda vez que o ser humano toma consciência de sua finitude, ele se preocupa com o sentido. E finitude para Viktor Frankl não é apenas a morte, que é o ponto final da existência, mas sim também a morte dos momentos. Esse momento está morrendo, a cada momento o ser humano está morrendo e também renascendo. E devemos então fazer o melhor. Ou seja, para Frankl, o ser humano deve ser consciente da situação, consciente do sentido e responsável para realizar um sentido. E se realiza sentidos por meio da ação. Ou seja, o ser humano se define na medida em que escolhe. Assim, Frankl define o primeiro conceito de sentido. O sentido da vida é aproximar a essência da existência. Há um hiato, uma lacuna entre essência e existência. Cada escolha é o seu próprio monumento, ou seja, cada escolha que fazemos no mundo, aproximamos essência de existência. Na morte, coincide essência e existência. Ou seja, na morte, nasce o ser. Ou seja, em outras palavras, na morte você é aquilo que você escolheu. Então, o sentido da vida é aproximar essência e existência, e nesse momento da morte, o ser humano define-se a si mesmo. Por isso que o ser humano está primariamente orientado para o sentido de sua existência. Quando ele falha nessa busca, pode se originar também uma frustração existencial, um vazio existencial, que é potencialmente patogênico. O vazio não é ainda uma patologia para Viktor Frankl, mas pode gerar uma patologia. Pode se cronificar em forma de uma neurose noogênica ou de uma depressão noogênica, uma depressão que se origina a partir da falta de sentido. Bom, a quarta pergunta é: como a logoterapia vê o processo de saúde e doença? Para Viktor Frankl, o ser humano saudável, essa é a compreensão de Frankl primeiro, quem é o ser humano saudável?
O ser humano saudável é aquele que está voltado para algo ou alguém que não a si mesmo. Ou seja, Frankl define saúde a partir da autotranscendência da existência humana. E faz uma analogia com o olho. O olho não vê a si mesmo. O olho é um órgão autotranscendente. Na medida em que ele adoece, ele vê a si mesmo. Está doente. Então a relação saúde e doença parte da perspectiva de autotranscendência. O ser humano é radicalmente aberto para o mundo e na medida em que ele se fecha para o mundo, fecha em si mesmo, se preocupa apenas consigo mesmo, ele está doente. E algumas neuroses, sobretudo as neuroses sexuais, podem serem geradas a partir dessa autorreflexão excessiva, essa busca excessiva do prazer ou a busca excessiva da felicidade. Então, para Frankl, a felicidade e o prazer são consequências adicionais da realização de um sentido, são presentes adicionais da realização de um sentido na existência. Quando o ser humano volta-se apenas para si mesmo, aí sim há uma preocupação para Viktor Frankl. Aí o ser humano está propenso também às patologias ou às psicopatologias, como as neuroses e, consequentemente, também Frankl vai compreender que a autotranscendência ela protege a totalidade do ser humano, protege também o adoecimento psíquico e também o adoecimento somático. Há uma visão de Frankl da noopsicossomática, ou seja, a dimensão noológica influencia também na nossa condição psíquica, ou seja, nos nossos afetos, e os afetos também estão associados, relacionados com o nosso sistema imunológico. À medida em que o ser humano realiza cada vez mais sentidos na sua própria existência, está sendo protegido ou está protegendo também a sua dimensão psicofísica, ou seja, a dimensão dos afetos, afetos mais positivos e sistema imunológico mais elevados. É por isso que Frankl considera a vontade de sentido como principal fator de proteção do ser humano. Ou seja, realizar sentidos na vida protege o ser humano na sua totalidade humana. Bom, a quarta pergunta é: como a logoterapia vê o processo de saúde e doença? Para Viktor Frankl, o ser humano saudável, essa a compreensão de Frankl primeiro, né? Quem é o ser humano? Quem é o ser humano saudável? O ser humano saudável é aquele que está voltado para algo ou alguém que não a si mesmo. Ou seja, Frankl define saúde a partir da autotranscendência da existência humana. E faz uma analogia com o olho. O olho não vê a si mesmo. O olho é um órgão autotranscendente. Na medida em que ele adoece, ele vê a si mesmo. Está doente. Então a relação saúde e doença parte da perspectiva de autotranscendência. O ser humano é radicalmente aberto para o mundo e na medida em que ele se fecha para o mundo, fecha em si mesmo, se preocupa apenas consigo mesmo, ele está doente. E algumas neuroses, sobretudo as neuroses sexuais, podem serem geradas a partir dessa autorreflexão excessiva, essa busca excessiva do prazer ou a busca excessiva da felicidade. Então, para Frankl, a felicidade e o prazer são consequências adicionais da realização de um sentido, são presentes adicionais da realização de um sentido na existência. Quando o ser humano volta-se apenas para si mesmo, aí sim há uma preocupação para Viktor Frankl. Aí o ser humano está propenso também às patologias ou às psicopatologias, como as neuroses e, consequentemente, também Frankl vai compreender que a autotranscendência ela protege a totalidade do ser humano, protege também o adoecimento psíquico e também o adoecimento somático. Há uma visão de Frankl da noopsicossomática, ou seja, a dimensão noológica influencia também na nossa condição psíquica, ou seja, nos nossos afetos, e os afetos também estão associados, relacionados com o nosso sistema imunológico. À medida em que o ser humano realiza cada vez mais sentidos na sua própria existência, está sendo protegido ou está protegendo também a sua dimensão psicofísica, ou seja, a dimensão dos afetos, afetos mais positivos e sistema imunológico mais elevados. É por isso que Frankl considera a vontade de sentido
como principal fator de proteção do ser humano. Ou seja, realizar sentidos na vida protege o ser humano na sua totalidade humana. Bom, a quinta pergunta diz respeito aos desafios e possibilidades dessa abordagem no Brasil, né? E de fato é um desafio, né, ser logoterapeuta hoje no nosso contexto brasileiro. Tem várias aplicabilidades. Você aplica a logoterapia no contexto, sobretudo, clínico, da saúde, no hospital. Então, a logoterapia nasce nessa perspectiva da psicoterapia. É uma escola, de fato, de psicoterapia. Frankl dá os fundamentos. E é possível também utilizar da logoterapia como um sistema completo de psicoterapia. Embora Frankl considera de forma mais humilde que a logoterapia seria um complemento das psicoterapias, porque faltava uma psicoterapia que tratasse sobre essa busca de sentido e sobre a patologia da época, do espírito da época, que era o vazio existencial. Então ela é uma terapia específica para as questões das frustrações existenciais, mas também é uma terapia inespecífica, quando trata também de neuroses que têm origem na dimensão psíquica ou neuroses psicogênicas. Frankl também desenvolve técnicas para ajudar o ser humano a recuperar a sua saúde no seu adoecimento. Mas, para tanto, acessa a dimensão saudável do ser humano, a dimensão salutogênica do ser humano, para fins terapêuticos, e as técnicas tentam acessar essa dimensão. As técnicas se constituem como um meio para despertar a dimensão saudável do ser humano. Bom, por fim, quais as técnicas usadas pela logoterapia? Bom, Frankl não dava tanta ênfase na técnica, embora, claro, desenvolveu algumas técnicas que são utilizadas até hoje, que têm sua eficácia também, que são utilizadas por outros sistemas de psicoterapia. Mas Frankl valorizava o encontro existencial. O que transforma é o encontro. Então, como toda terapia existencial, se baseia também no encontro coexistencial. Isso é terapêutico, tratar o ser humano, ou ver o ser humano como ele deveria ser. Então, trazer de volta essa tensão existencial entre o ser e o vir a ser e poder ser. A tensão existencial, para Viktor Frankl, é um sinônimo de saúde. Essa tensão deve ser posta em movimento, porque todo ato espiritual no ser humano é movimento do ser, é movimento que transcende o ser para algo no mundo, para a realização de sentidos e valores. Então, partindo desse pressuposto de quem é o ser humano saudável, Frankl também desenvolve algumas técnicas para acessar e despertar essa dimensão saudável, e utiliza-se para tanto, sobretudo, uma técnica que talvez nem fosse denominada como técnica, porque é muito mais arte do que técnica, que seria o diálogo socrático. É a arte de improvisar, a arte de questionar, e o questionamento sempre amplia a percepção. Em um dado momento, Frankl define a logoterapia como um oftalmologista que deve apenas ampliar o campo perceptivo, porque algo do mundo vai brilhar para a retina do ser humano. Então, algo vai brilhar. O sentido brilha do mundo para o ser humano. E o ser humano se atrai espontaneamente para aquilo que tem mais sentido. Claro que o ser humano é um ser de liberdade, é um ser de escolhas, pode escolher também o que tem menos sentido. Para tanto, Frankl vai utilizando-se de outras técnicas também, como, por exemplo, a intenção paradoxal, rir de si mesmo, exagerar daquilo que se tanto teme, ou desejar o que se teme. Porque a técnica da intenção paradoxal funciona? Porque ninguém pode desejar e temer ao mesmo tempo. Ou você deseja, ou você teme. Então há uma prescrição também para acessar a nossa dimensão especificamente humana, que seria o humor. E o humor está relacionado com o autodistanciamento. É um fundamento antropológico.
é o que é o ser humano, é o ser que também se distancia de si mesmo, é o ser que ri de si mesmo. Então a técnica ajuda apenas o ser humano a acessar algo que já existe nele, já existe no próprio ser humano, que é essa capacidade de autodistanciamento e a capacidade de rir de si mesmo. Sem acessar o humor, que é fundamentalmente espiritual, também não poderíamos ajudar o ser humano na perspectiva de algumas neuroses como ansiedade e neuroses fóbicas. Outra técnica também utilizada seria a derreflexão, desrefletir, voltar-se para um objeto que está no mundo, para algo, para uma pessoa, para um tu, porque o neurótico é aquele que busca como finalidade apenas o seu próprio prazer. E o prazer, para Viktor Frankl, é uma consequência adicional de um encontro existencial, um encontro eu-tu. Quando o prazer é colocado, é posto como finalidade, surge o desprazer e as frustrações sexuais no ser humano. Frankl chama essa perspectiva de derreflexão ou desreflexão, dependendo então da tradução. Então, intenção paradoxal, derreflexão, denominador comum, sobretudo utilizada em conflitos valorativos. Então há uma ponderação do que tem mais sentido, o que tem menos sentido quando o ser humano está num aparente conflito valorativo. Porque sempre há no mundo um valor que é hierarquicamente superior. E o denominador comum pode ajudar então a refletir e descobrir o que tem mais sentido.